Vamos lá então, pessoal. Aula de função trigonométrica. Ah, eu preciso de saber umas coisas de vocês, assim. Já teve aula de trigonometria, mas elas fazem muito tempo que elas tiveram. Eu não sei por que a gente deu as aulas assim. Mas eu preciso que vocês me digam se vocês se lembram de duas aulas em específicas. Se vocês tiverem anotado aí, ou mesmo se vocês conseguem se lembrar de cabeça. Da aula de trigonometria do triângulo retângulo e da aula de ciclo trigonométrico. Acho que essas aulas foram lá em abril. Vocês se lembram de alguma coisa? Vocês têm na cabeça? Porque eu acabei não. Ai, eu tava tão atravessado aqui pra fazer a aula que eu acabei não colocando uma revisão muito profunda dessa parte. Daí eu ia precisar um pouco que vocês dessem uma ajuda, assim, tal. Tá, a Maria respondeu que é mais pra mais. Mas tem mais gente aí que não falou nada. Eu vou entender que foi tudo que é tudo mais ou menos, tá? Vou dar meio que uma geralzinha assim, só pra não passar batido. Ahn, ahn, a gente lembra o que é um ângulo, né? Ângulo todo mundo se lembra. O ângulo é o que nem eu disse, vai ser meio complicado aqui pra mim falar porque eu não vou ter nada de slides e tal, mas eu vou falar aqui. O ângulo a gente tem é a variação que tu tem entre duas retas, né? Então, isso aí é um ângulo. A gente sabe que se a gente fizer se a gente for girando esse ângulo, assim, a gente tem duas retas, então a gente gira essa reta, a gente faz um círculo, né? Ah, a gente vai lembrar também que dá pra medir o comprimento do círculo, que se chama arco, fazendo uma regra de 3 com o ângulo, né? Que o ângulo está relacionado ao tamanho do círculo, certo? Então, se um círculo tem 2πr de arco, esse 2πr equivale a 360 graus. Lembrando, os graus é uma medida de ângulo. ah, e dá pra fazer o arco assim, nessa regrinha, ok? Até vamos ver o que eu tenho aqui. Eu coloquei arcos, graus e radianos aqui nesse ciclo trigonométrico. Tá, mas deixa eu só lembrar um pouco do triângulo retângulo. Vocês lembram do triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquela paradinha, né? Que é um. Eu não sei se dá pra fazer um triângulo retângulo aqui. Não. Ah, acho que todo mundo lembra que eu vou dar uma desenhadinha rapidinha só pra. Aqui. Triângulo retângulo, então, se as pessoas lembram aí, que tem um ângulo reto. E o que seria um ângulo reto? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, né? Que é esse daqui. Ele vai ter dois outros ângulos, certo? Esses dois outros ângulos, a soma deles vai ter que dar 90, porque se a gente lembra bem, isso vocês devem ter visto em geometria plana, se não me engano. Se vocês viram já, com certeza. A soma dos ângulos dentro de um polígono, ele tem que ser um valor que depende do número de vértices. No triângulo é 180, no quadrado vai ser 360 e assim por diante. Então isso aqui a gente lembra disso aqui. Tá, e aí a gente lembra que a gente disse que esse lado maior aqui é a hipotenusa, esses dois lados vão ser os catetos. E a gente vai poder relacionar os catetos com os ângulos. E essa medida aqui, essa medida que relaciona o cateto com a hipotenusa, a gente vai chamar de seno e cosseno, certo? Esse aqui vocês lembram. Então, o seno está aqui, é o cateto, e o cosseno está aqui embaixo, ok? A gente vai ter a tangente também, que se vocês lembram de uma tangente, a tangente ela tem sempre essa ideia de tangenciar, né? Uma tangente é uma coisa que faça isso aqui assim, certo? A gente não chegou a ver muito porque não faz sentido tu falar direito em tangente de um triângulo, mas ela existe, então aquilo ali é uma tangente, onde ela tangencia um círculo, certo? A gente vai se lembrar também que a gente pode fazer uma conversão de graus para radianos, né? Onde 180 graus equivalem a π. Então, e aí que eu preciso que vocês lembrem muito bem disso, porque a gente vai estar usando isso o tempo inteiro aqui nessa aula. Que a gente vai fazer tudo em radianos, não em graus, porque é melhor de nós ver. Então a gente precisa lembrar
dos valores principais de radianos, que são 0, π meios, π, 3π sobre 2 e 2π, e os que estão no meio, que são os ângulos fundamentais, né? Que vocês vão lembrar que vocês provavelmente fizeram uma tabelinha. Eu com certeza mandei vocês fazerem uma tabelinha para vocês se lembrarem. Eu me esqueci de colocar a tabelinha aqui, mas vocês podem fazer ela também, ou procurar agora na internet rapidinho, tabela de ângulos fundamentais, que é o 30, o 45 e o 60. Que ó, 30 é 180 dividido por 6, então é π sobre 6. O 45 é π sobre 2, π sobre 4, claro, 180 dividido por 4, 45. E o 60 é π sobre 3, porque 180 dividido por 3 é 60, certo? E aí a gente tem os valores de seno e de cosseno para esses ângulos, certo? O valor de seno, que é aquele lá, que é aquela velha história, assim, 1, 2, 3, tudo sobre 2, raiz no 2 no 3. Esse é o seno, né? Seno de 30, seno de 45, 60. E o seno de cosseno é o contrário, é raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. Vocês podem ver que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60, certo? A gente tem essa relação se chama ângulos complementares. Vai ser importante aqui também, vocês lembrarem, certo? Qual que é a relação? A relação é que, tipo assim, a soma dos dois ângulos, então, tipo assim, o seno de 30 mais o cosseno de 60. 30 mais 60 é 90. Então, esses dois ângulos são complementares e eles vão ter o mesmo valor, né? Então, por isso que o 45 tem o seno e o cosseno iguais. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 também é a raiz de 2 sobre 2. Daí a gente tem a tangente, que vocês lembram que eu coloquei lá, que era seno sobre cosseno, né? Então era assim que a gente achava a tangente, né? A gente colocava o seno sobre o cosseno, então tipo raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio é raiz de 3. Então tangente de 30 é raiz de 3, assim por diante, tá? Eu acho que era isso tudo que a gente precisava lembrar. Se precisar lembrar de mais alguma coisa, eu paro no meio da aula e lembro. Se vocês não entenderem qualquer coisa assim, qualquer coisa, vocês avisem, eu paro e volto, não tem problema, tá? Que nem eu disse, essa aula tá bem comprida, vocês vão ver os slides quando eu botar no Drive, acho que tem 40 slides, sei lá. Mas não vou conseguir dar em uma aula, eu vou largar vocês às 8h15, que nem sempre. E semana que vem a gente continua, eu vou botar uns exercícios e tal, porque eu acho que eu me esqueci de botar exercício aqui também, isso é meio ruim, mas a gente vê como é que a gente tá. Então vamos começar. Aqui os tópicos que a gente vai ver nessa aula aqui, a gente tem essa revisão, que eu mais ou menos dei, mas a gente vai pegar um pouquinho melhor, que tem os slides, arcos, graus, radianos, o ciclo trigonométrico, arcos congruos no caso, seno, cosseno e tangente. Vamos ver o que é uma função periódica, a função trigonométrica, qual que é o domínio e imagem de uma função trigonométrica, o gráfico dessas funções, essa parte mais importante aqui, vocês precisam prestar muita atenção aqui, pelo amor de Deus, essa parte que eu preciso que vocês prestem toda a atenção possível e imaginável, porque essa parte é a parte mais importante. Equações trigonométricas, como resolver, como fazer e tal. A relação trigonométrica fundamental, nós vamos derivá-la de novo. A gente derivou ela lá naquela aula de triângulo, retângulo, mas eu derivo aqui de novo. Os parâmetros, essa aqui também é muito importante. Essa aqui é muito importante. Isso que vocês precisam prestar atenção. E essas aplicações práticas, que é como resolver questões da URGS e do Enem, vai ficar para a próxima aula, porque não vai dar tempo. E mesmo se der, eu não preparei direito ainda, então vamos embora, tá? Vamos lá, então, revisão. Arco é a distância entre dois pontos em cima de uma circunferência, certo? Então, se eu quiser um ponto... Vamos ver qual que é o tamanho que tá dentro. Se eu quiser a distância daqui até aqui, isso é um arco, certo? E esse arco, geralmente, a gente vai dar essa distância em ângulo, em graus, né? Que vai ser esse ângulo aqui. Em vermelho. Ui, muito forte. Esse ângulo aqui em vermelho menos esse ângulo aqui em azul, ok? Aqui vocês podem ver minúsculo, né, mas era para ser um pouquinho maior, um ciclo trigonométrico, certo? Que vocês devem lembrar, eu não sei se vocês chegaram, eu lembro que eu fiz no colégio, eu fiz um desses assim, físico com papelão, era uma atividade assim, foi bem legal, porque era bem fácil de ver, tá? Então a gente começa sempre aqui da direita, tá? E aí a gente gira no sentido anti-horário, ok?
E aí a gente vai subindo o ângulo. Claro, aqui o ângulo começa a subir. Então aqui, esse aqui é o primeiro ângulo notável. Tem vários outros ângulos aqui que existem, certo? Então esse aqui é o ângulo de 30 graus, ok? Depois a gente tem o ângulo de 45, o ângulo de 60 e o ângulo de 90. E aqui, esse ângulo de 120, o que vocês precisam notar? Vocês podem ver que o ponto aqui que ele chega, aqui na vertical, ele está no mesmo ponto que o 60, né? Mas o 120, se tu começasse a contar daqui, é 30, claro. Mas é isso que acontece, porque isso aqui é um ângulo complementar, certo? Então, olha só, que eles estão no mesmo ponto aqui, certo? Beleza. Claro, 120, ó. 120 é 90 mais 30. Se a gente fosse procurar o valor desse seno, a gente teria que fazer desse jeito aqui, pensar dessa maneira, tá? Lembrando, a gente tem os quadrantes. Vocês lembram dos quadrantes? Os quadrantes, eles têm nomes. Eles têm nomes. Então, esse aqui é o primeiro. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. E esse é o quarto, tá? Se vocês lembram, eu não sei se eu vou falar de seno e cosseno agora. Não, vou falar. Tá bom. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, claro, se a gente tem um ângulo aqui num desses quadrantes, a gente pode levar para qualquer um dos outros quadrantes esse mesmo ângulo, certo? Então, um ângulo de 30 graus no primeiro quadrante, ele é igual a um ângulo de 150 graus aqui, porque 150 é 30 graus no segundo quadrante, certo? Igual a 210 no terceiro quadrante e assim por diante, ok? Dá para fazer essas relações. Vamos lá, revisão grau, divisão de 360 graus numa circunferência, certo? Então é uma parte dessas, então a gente divide um grau, vai ser uma sobre 360 partes de uma circunferência. E um radiano é uma divisão de 180, 180, tá? Aqui eu coloquei para vocês a tabela para vocês se converterem, se vocês quiserem copiar e tal. Se vocês segurarem, quando pegarem os slides para estudarem, aqui tem aqui bom para vocês verem, certo? Aqui, ó, vamos lá. Essa parte aqui que é importante. Então aqui vocês estão vendo o ângulo, certo? Aqui o ciclo trigonométrico, e a gente tem o valor de seno, o valor de cosseno, tangente, e aí tem esses três aqui que são os primo feio. A gente precisa se concentrar primeiro no seno, cosseno e tangente, ok? O seno vai ser essa distância vertical puxando do arco, certo? Então a gente puxa daqui, o ângulo ele bate na ponta do círculo e volta aqui, aí é o seno. Por isso que o seno daqui também é igual, certo? Porque se a gente puxar um negócio aqui assim até aqui, ele vai dar no mesmo lugar aqui, certo? Então, esse valor aqui é que tem o mesmo seno. Esse aqui que vocês têm que ver que é o seno. O seno é esse valor, lembra do triângulo. Vocês podem ver que tem um triângulozinho aqui, ó. Vocês têm que pensar que vocês estão pensando num círculo, mas que na real é um triângulo ali que vocês estão falando. E o cosseno é esse aqui deitado, ok? A gente vai ter a tangente, que a tangente é essa linha reta tangenciando o círculo, que nem eu desenhei antes. E o ponto dela é o ponto onde a tua reta feita pelo ângulo toca essa linha, intercepta aquela linha, certo? Então a tangente, ela tá aqui, ó, o valor de 30, a tangente é bem maior do que o seno, certo? Lembrando, muito importante, que eu gostaria que vocês participassem, se vocês puderem. Esse ciclo trigonométrico, o ciclo trigonométrico, por regra, ele tem o valor do raio igual a 1. Então, essa linha aqui que está indo até a borda, ela vale 1, certo? Então, qual que é o valor máximo que seno pode ter e qual que é o valor máximo que o cosseno pode ter? Se ninguém me responder em 5 segundos, eu vou falar. Ninguém respondeu, tá. Então, é 1, certo? Então, porque essa linha aqui saindo do centro, vindo até aqui, esse raio, né? Porque daqui até aqui é um raio, é 1, certo? Então, num ciclo trigonométrico, o seno, ele pode ir até 1. E para baixo, ele vai até menos 1. Tá? Que essa é a moral. O seno para cima é 1 e para baixo é menos 1. Mas o módulo dele é 1. E o cosseno também, que é um círculo, né?
A tangente não, a tangente vocês podem ver que ela sai fora, então ela vai mais. Raiz de 3 é 1,7, então é bem mais que 1. Certo? Então a gente tem que lembrar disso. O seno ele só vai de menos 1 até 1. E o cosseno vai de menos 1 até 1. A tangente vai para valores diferentes, mas nós vamos descobrir isso daqui a pouco. Show. Ó, o que é um arco côngruo? Certo? Suponho que eu tenha que girar em torno de uma... Vamos supor que eu estava numa pista de corrida, certo? Em uma pista de corrida circular que nem essa. Daí eu vou uma volta, tá? Passo uma volta. E eu paro ali no ponto B, que é 60 graus, certo? Ou eu cheguei no 60 graus, certo? Agora, se eu der mais uma volta, eu andei o arco, a gente vai marcar em ângulos, né? Então eu andei mais 360 graus, tá? Então, 60 mais 360 dá 420. Mas qual que é o valor ali? Não é o mesmo lugar, eu parei exatamente no mesmo lugar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o arco, o ângulo de 420 graus num ciclo trigonométrico, em qualquer lugar, é igual ao ângulo de 60, que a gente deu uma volta. E se eu der mais uma volta, somar mais 360, mesma coisa. Então, ali, ó, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a fórmula geral para um ciclo trigonométrico é que a gente tem um ângulo alfa e a gente sempre pode somar nele mais 2kπ. O que isso significa? O 2π, que devia estar junto ali, é o 360, porque π é 180. 2 vezes 180 é 360. E o k é o número de voltas, tá? Então, se eu der para vocês um número assim, 1080, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que dividir ele por 360, tá? Dividir uma vez. 1080 dividido por 360. Vê qual número que dá. Tenta dividir de novo. Cada vez que vocês conseguirem dividir, é uma volta que vocês deram. O que sobrar de resto e que não der pra dividir por 360 é a voltinha a mais, é o lugar que vocês pararam. Daí vocês conseguem descobrir qual que é o ângulo inicial. Essa é a técnica de redução de um ângulo para qualquer quadrante, certo? É isso, tá? Então, lembrando, ângulos dessa fórmula aqui, eles são iguais, tá? Então, isso quer dizer que o ângulo de 60 mais 2 vezes 0π, que é 60, né? É igual a ângulo de 60 mais 2 vezes 1 vezes π, que é 60 mais 360, 420, que é igual a 2 vezes 2 vezes π, que é 360 vezes 2, 720 mais 60, 780, também é igual, e assim por diante. Infinito, porque tu pode botar k infinito. Infinitas voltas, né? Vamos lá. Função periódica, tá? O que a gente pensa como periódico? Que é uma coisa que quer dizer periodicidade, certo? É uma coisa que se repete, né? Então, tipo, vocês podem pensar numa pessoa que sempre vai pro trabalho no mesmo dia, tipo assim, a pessoa no mesmo momento. Então, assim, de manhã cedo a pessoa sai de casa, faz um caminho, vai pro trabalho e depois ela volta pelo mesmo caminho e fica em casa. E aí no dia seguinte ela sai de casa, vai pro trabalho. Então ela tem uma periodicidade. E uma função periódica é exatamente isso, certo? É uma função que de tempos em tempos ela se repete, tá certo? Então vocês podem ver aqui essa nossa função bonita quadradinha, que é uma função de... Isso aqui é uma função que se chama Heaviside, é uma função lá pra frente da matemática, ela existe, vocês não vão ver no ensino médio isso. E ela regula como funciona tipo um aparelho elétrico, assim, as correntes elétricas elas funcionam mais ou menos assim. E vocês podem ver que, ó, de tempos em tempos, aqui ele botou esse R, mas pode ser daqui até aqui. Ela foi pra baixo, subiu pra cima, foi pra baixo aqui, ó, aqui ela já começa a fazer a mesma coisa que ela fez ali, certo? Isso quer dizer o quê? Que o f de x vai ser igual a f de x mais r. R, a periodicidade do negócio, certo? Perceberam que isso aqui é muito parecido com isso aqui, ó. Eu estou tomando o meu x, que é o alfa, mais um 2kπ, que é o r, a periodicidade. Então, espero que vocês tenham sacado que nossas funções trigonométricas, elas vão ser periódicas, tá? Então, finalmente, o que é uma função trigonométrica? A Maria vai falar um negócio, ok? Não entendi. O que tu não entendeu? Posso voltar, claro. Pra onde? A função periódica? Ou antes? Tá. Quer me explicar um pouquinho melhor o que tu não entendeu? Talvez. Antes. Revisão. Arcos côncavos. Aí, tá.
Tu não entendeu a questão dos ângulos somados serem iguais. Tá. Ok, a forma. Tá, vamos lá, com calma, assim, ó. Alfa é o nosso ângulo, certo? O ângulo que a gente tem, tá? E o 2kπ, tá escrito ruim aqui, deveria ser 2πk, mas eu preferi botar o kπ pra evitar risadinhas de quinta série. Uh, e aí, então o que o 2π é? O 2π é o 360, certo? Lembra que o π vale 180 graus, né? E o k vai ser o número de voltas que tu deu. Porque quando tu deu uma volta, tu parou no mesmo lugar. Olha aqui essa imagem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele veio, deu uma volta, pá, daí ele para no mesmo lugar. Isso significa que, tipo assim, tu somou 360, ou tu somou 2π nesses 60, tu vai chegar no mesmo lugar. Então esse valor aqui vai ser igual, vai ser um ângulo igual. Ele vai ser um ângulo de 60. Então isso quer dizer que o ângulo de 60, eu podia ter escrito isso assim, ó. O ângulo de 60 é igual ao ângulo de 420. Que é 60 mais 360, né? Porque, claro, imagina, como é que tu vai fazer um ângulo de 420, né? Tu vai chegar no... A gente já disse que 360 é o máximo que tu consegue chegar, porque tu volta pra onde tu tava, porque tu faz um círculo, né? Então isso são os arcos côngruos, são arcos que são iguais, são ângulos iguais, certo? Claro, o tamanho, a distância que tu girou é bem maior, né? Mas o ângulo ali vai ser igual, porque tu vai parar no mesmo lugar no círculo, porque tu tá girando, né? E aí vai ficar um pouquinho melhor de entender depois, quando a gente vê direito a função periódica. Eu só quero chamar a atenção que isso é a periodicidade, sabe? De tempos em tempos, com uma certa base, 2π nesse caso, tu volta pro lugar onde tu tava. Essa é a tua periodicidade. Então, a cada 2π, tu sempre volta pro mesmo lugar. E aí tu tem o mesmo valor. Vai ter o mesmo valor de seno, vai ter o mesmo valor de cosseno, vai ter o mesmo valor de tangente. Porque tu tá no mesmo lugar, entendeu? Tu tem uma volta. Essa que é a grande questão. Entendeu bem mesmo? Sério? Tá. Show. Então bora. Jonathan também? Tá. Massa. Função periódica entenderam? Então função trigonométrica. Então beleza, vamos lá. Então a gente vai pegar uma função. Lembra o que é função? Função pega um valor de x em algum conjunto matemático. E aí uma regra, uma lei, transforma esse valor em outro valor, que é o f de x, o y, certo? Agora, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar de função. Agora a gente vai ver a função trigonométrica. Juro que é a última função que eu vou passar pra vocês. Depois não tem mais função. A gente vai ter que usar essas fórmulas trigonométricas. Trigonométrica, eu não falei, mas a trigonometria é esse estudo dos ângulos, né? E mais precisamente essas funções. O seno, cosseno, tangente, tá. Então a gente vai pensar nas funções mais simples. Seno, cosseno e tangente, primeiro. Que tá a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês nessa aula. A gente tem as funções trigonométricas complementares, tá? Que é o secante, cossecante e cotangente. Não sei se vocês já ouviram falar delas. Provavelmente vocês ouviram no ensino médio. Se não ouviram, não tem problema. Elas basicamente são as funções inversas dessas funções. A secante é a função seno, 1 sobre seno. A cossecante é 1 sobre cosseno. E cotangente é 1 sobre tangente, tá? Daí dá pra fazer umas maracutaia matemática lá, eu posso explicar elas no ciclo que é, mas assim, eu não vi isso cair na URGS nunca. Nenhuma prova que eu fucei. Nem no Enem. Tá? O que eu vou fazer? Tem já um arquivinho que eu preparei, que tem um resuminho dessas funções, tá? Daí tá lá, mais ou menos, se vocês quiserem, vocês leiam e eu gostaria que vocês lessem pra entender e tal. Mas eu não acho que vá cair, eu não acho que vai ser muito importante. Precisa saber muito bem, sim. Eu prefiro que, em vez de vocês estudem 50% seno, cosseno, tangente e 50% as complementares, eu prefiro que vocês estudem 100% só as principais, porque elas vão cair com certeza, tá? Vamos lá. Vou ter que fazer mais uma intervenção dessas depois, bora, tá? Preciso que vocês prestem atenção no negócio aqui, que é uma coisa que eu demorei muito tempo pra entender. E eu espero que vocês não demorem, porque vocês são bem inteligentes, vocês não vão demorar, que nem eu demorei. Mas é isso aqui, tá? O ciclo trigonométrico,
Ele é um círculo, certo? Mas ele pode ser transposto num gráfico, tá? Então olha aqui, eu fiz um gráfico aqui bem chubrega, certo? O gráfico aqui, ele tá na horizontal é o y, o fx, e na vertical e na horizontal o x, ou a abscissa. Só que o x tá, eu marquei os pontos 0, pi sobre 2 você lembra 90, pi 180 e 2pi 360, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção? Uh, que aqui é o 0, certo? Tá. Aqui é o 90, aqui é o 180 e aqui é o 2pi de novo, tá? Se eu pegar esse arco aqui todo, saindo fora, tá? Se eu pegar isso aqui e eu abrir ele assim, tipo, esticar ele, tirar ele, assim, como se eu pegasse uma corda que tava enrolada e eu, pá, abrir ela e botar reta, vocês conseguem enxergar que eu vou pegar ele, que eu vou colocar ele assim, e os pontos vão se manter no lugar. Vocês conseguem ver isso? Eu preciso que vocês vejam isso, senão eu não posso continuar a aula. Preciso que vocês enxerguem. Vocês viram que assim, eu tô tirando essa corda que tá enrolada e eu tô deixando ela reta na horizontal. E aí os pontos vão se manter. Então o 0 tá aqui, o pi meio tá aqui, o pi tá aqui, o 2pi tá aqui. E aí, claro, o 3pi sobre 2 vai estar aqui. O pi na sexta vai estar, o pi na quarta, que é metade, vai estar aqui, tá? E se eu não vou ter espaço para fazer isso, mas se eu pegar mais uma volta, eu vou colocar mais, a corda vai se esticar para cá, entendeu? Ela vai se esticar para fora do gráfico, tá? E óbvio, e aí é que tá, óbvio não, né? Se eu pegar e em vez de seguir na anti-horário, eu seguir na horário, que vai ser em vermelho, aqui, laranja, eu gosto de laranja. Se eu seguir na anti-horário, assim, eu vou estar descendo os ângulos, né? Então daí eu vou ter a minha aqui na parte negativa. Aqui vai ter o pi meio, pi, 2pi e tal, tá? Ficou uma bagunça esse meu gráfico. Preciso que vocês me digam agora, pelo menos uma pessoa me diga que entendeu isso. Porque é muito importante, senão eu preciso que esteja conectado essas duas coisas, porque senão eu lembro que quando eu fui olhar, quando eu fui aprender isso, eu vou revelar aqui pra vocês não contem pra ninguém, finge que não tá gravando isso aqui, mas quando eu tava no ensino médio e eu fui estudar a prova pra fazer trigonometria, eu fui muito mal, assim, e tipo, eu ia assim, relativamente bem em matemática, porque eu estudava, né? Eu estudava direitinho, mas daí, eu fui fazer trigonometria, cara, eu zerei a prova, não consegui fazer nada. E essas coisas eu não entendia, assim, mas cara, por que tá no gráfico mas é um círculo, o que círculo tem a ver com gráfico? Nada a ver. E aí, depois eu tive que aprender, e aí tá isso aqui, então eu tô passando pra vocês. Já zerei algumas provas nesse médio. Vocês não sabem que eu vou confidenciar mais uma pra vocês, mas eu já fiz a empáfia de conseguir zerar um trimestre inteiro. Eu zerei um trimestre inteiro, assim, eu não consegui fazer nada no trimestre. Eu tenho essa no meu currículo, mas ninguém olha isso acho que ninguém olhou quando eu fui entrar aqui pra ser professor. Deixa eu responder o Jonathan, eu vi a tua pergunta, tá? Eu tava só falando besteira pra dar uma animada. Vai ser no eixo X sempre. Muito boa pergunta. Se eu quisesse colocar no eixo Y, tu poderia, claro. Tu ia ter que botar o pi, pá, e aí o teu eixo da horizontal ia ser a tua função. Claro, pode. Não tem nenhuma lei que tu vai estar infringindo pra fazer isso. Mas isso não acontece nunca. Claro, pode acontecer. O Enem pode ser doido de dar invertido. Mas geralmente não acontece porque é muito fácil de tu visualizar a função na vertical, entendeu? E como é uma função, a gente já é meio que sim, acertado que o f de x fica na vertical pra te conseguir enxergar ele direito, sabe? E aí tu segue no x, que pode ser infinitas coisas na horizontal. Mas isso é uma questão de enxergar, e eu tô dizendo que vai ser assim porque geralmente vai ser assim. Tipo assim, 99% dos casos vão ser assim. Eu não vou falar o 1% porque eu não vi todos os casos, né? Mas você precisa entender que vai cair no horizontal, tá certo? Beleza.
Vamos lá. Já ouviram das minhas peripécias no ensino médio? Se eu contasse todo o meu ensino médio pra vocês, tá, não, seria proibido para maiores de 60 anos acompanhado da avó. Tá, vamos embora pra função seno. Mas então, o que quer dizer função seno? Função seno quer dizer assim, eu tô pegando um x e eu tô transformando ele num y passando por um seno, certo? Então eu tô colocando o x ali dentro do seno. É estranho isso, né? Porque o seno ele só aceita ângulos. Tu não vai conseguir fazer qual que é o seno de 3? 3 o quê? Sabe? Essa é uma pergunta bem válida. Tem que ser um ângulo, tá? Só que aí quando a gente usa a notação de 2π ou de πs, esse valor é um valor em radianos que a gente fala, tá? Que é um número real, ok? Mas não vem ao caso. A gente vai entender isso logo logo. Então tá. Função, certo? Agora vamos ver. Quem se lembra aí me diz qual que é o valor da função seno quando x for igual a π meios. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Seno de, tipo assim, x igual a π meios. Quanto que vai ser o valor de seno de π meios? É o valor de fx. Quem dá mais aí? Quem responde? Ninguém respondeu, eu vou ficar triste, mas tudo bem, não tem problema. Podem não responder. Mas eu preciso tocar. Tá, ninguém vai responder, então eu vou falar. Vai dar 1, certo? Então esse é o valor, vocês se lembram. E aí, como a gente sabe todos os outros valores, a gente sabe o valor de seno de π meios, a gente sabe o valor de seno de π sobre 3, a gente sabe o valor de π sobre 4, a gente sabe o valor de π sobre 6, a gente sabe o valor de π, sabe? Esses vários valores a gente pode construir um gráfico. Vocês sabem que eu adoro gráfico, né? Tcharam, um gráfico, olha só. E esse aqui é muito legal porque ele tem o círculozinho aqui do lado e o gráfico aqui, tá? Então olha só, que legal. No y a gente vai ter o valor do seno, né? Que é esse valor aqui, aqui na vertical, tá? Daí, vocês têm que entender, lembra que a gente falou que o círculo é a horizontal, tá? Então eu tô girando o círculo, tô aumentando o ângulo do x, eu tô indo pra direita no círculo. Então vocês têm que pensar nisso. Agora tá aparecendo ondulatório. Sim, porque as ondas, elas são modeladas com seno e cosseno. É importante, porque isso vai acabar aparecendo várias vezes na física, em resolução de várias questões e tal, né? Boa, que bom que tu gosta. Eu acabei nem botando nenhum exemplo com ondulatório, mas é uma boa aplicação, sim. Então aí, tá certo. Então a gente vai aumentando o ângulo dela, ali. A gente vai indo pra direita. Se a gente baixasse o ângulo, a gente iria pra esquerda. Aqui não tem, tá? E aí vocês podem ver, ele chega no máximo em 1, que é onde? Aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui é o ângulo de 90 graus. Onde que vai estar aqui? Pá, π meios. Entenderam? Então ele vai suavemente crescendo, suavemente descendo. Pá, tem ao menos 1, que é onde? 270. 90 mais 90, 90, 90. 270. 3π sobre 2. Certo? Chega no 2π. Agora pergunta auspiciosa. Vou mandar um bombom pelo correio para quem responder certo. O 2π, a gente pegou esse ângulo, girou, ele e tchau, até aqui, beleza? Se eu continuar girando, o que vai acontecer com o gráfico? Me dei uma resposta discursiva aí. Se ninguém der a resposta discursiva, eu vou dar alternativas. E aí, se ninguém responder, eu vou responder eu, Forever Alone. Eu já falei que eu não tenho problema de vocês não responderem, eu só peço porque eu acho que é melhor pra vocês entenderem. Se vocês não quiserem responder, não precisem. Mas eu gostaria muito de saber se vocês não respondem porque vocês não sabem, se vocês têm medo de errar, ou se vocês só não querem responder. Eu espero que seja vocês não querem responder, tá? Vai continuar indo pra cima e pra baixo. Sim, mas mais pra fora, né? Pra fora do nosso PowerPoint. Vai seguir, né? Desculpa, eu fiz a pergunta ali. Sim, pra direita. Isso, ele vai seguindo pra direita da mesma forma. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai chegar aqui, vai descer e vai embora.
É é uma mistura dos dois. Assim, ó, eu vou repetir o que eu sempre falo, tá? Não. Se eu vou mandar o bombom, manda o endereço aí que eu mando. Eu mando um Sedex do bombom. Tu gosta de ouro branco ou som de valsa? Ou Serenata do Amor? Eu gosto dos mais chinfrins, são os melhores. Serenata do Amor é muito. Ah, ouro branco, beleza. Vou mandar um ouro branco. O. Eu gostaria que vocês não se sentissem mal, assim. Claro, tem. Todo mundo se sente com vergonha, tá? Não tem problema. Só tô dizendo assim que se vocês não entenderem, eu prefiro que vocês peçam e digam que não entenderam a pergunta e eu refaço ela e tal, tá bom? Mas tudo bem, se vocês não quiserem responder, vocês não precisem. Eu só quero frisar isso de novo, tá? E se vocês acertaram essa, provavelmente vocês acertaram. Se eu descer o ângulo, parto do zero e desço nessa direção aqui. Vou baixando, ó. Ângulo de menos 30, ângulo de menos 60, ângulo de menos 270. O que vai acontecer com o gráfico? Vou colocar outra cor. Vai criar uma tangente. No gráfico? Lembra, esse meu desenho aqui não tá muito bonito, né? E aqui assim. Mas aqui tu tem os partes negativos. Tipo, ele vai seguir uma linha reta, tipo assim, tu quer dizer. Tipo assim? Tá, ok. Ele acaba não fazendo isso, né? Porque ele vai descer aqui, daí ele vai chegar no menos um primeiro, né? Certo? Aqui, que ele vai chegar quando a gente chegar em menos 90, ele vai chegar em menos um, tá? Daí, só que daí quando ele continuar aqui, ele vai começar a subir, né? Até chegar no menos 180. Ele vai começar a subir. Ele vai começar a voltar pro positivo, né? Então, se tu vê como um espelho, assim, vocês assistiram Stranger Things? Lembra de Stranger Things? Ah, não tá me voltando isso aqui. Tudo bem. Stranger Things tinha lá o. ah, a. Bom, tá, pra quem não sabe, Stranger Things tinha a cidade que era de verdade, assim, né? E aí ela tinha invertido, o mundo invertido, tá? Quando tu volta no ângulo, é a mesma coisa, tu tá indo pro mundo invertido dos ângulos invertidos. Eles vão fazer a mesma coisa, só que eles vão começar descendo, vão chegar no menos um e vão subir, vão fazer o mesmo gráfico até bater no um e descer, certo? Porque aqui, ó, aqui vai estar o menos. Aqui, vai, sério mesmo, eu sou o pior designer de gráfico, mas depois vocês vão ver melhor, tá? Aqui vai ser o menos pi, aqui vai ser o pi meios, aqui vai ser o 3pi, tá? Vambora então, vocês entenderam a função seno. A função cosseno é a mesma coisa. Agora eu quero saber. Já sabendo aquele gráfico ali, uh, como é que você acha que vai ser o gráfico da função cosseno? Vai ser igual ao da função seno? Vai ser parecido com o da função seno? O que vai ter de diferente? Vocês pensam em alguma coisa? Oi, ninguém respondeu. Tá bom. Uh, o cosseno ele vai trabalhar igual, né? Ele vai girar, ele vai subir, e ele é exatamente igual ao seno, tirando que ele tá na horizontal, tá? Mas é essa coisa que você tem que prestar atenção. Ele tá na horizontal aqui, tá? Mas o valor dele vai estar aqui na vertical, porque o y é o f de x. E o f de x é o cosseno, tá? Então o cosseno de x vai ser esse valor aqui. E esse valor aqui vai ser, sei lá, algum número. E ele vai estar aqui, ok? Como vocês podem ver, o gráfico do cosseno é muito parecido com o do seno, tirando que em vez de começar do zero, ele começa do 1. Claro, porque cosseno de zero é 1, né? Porque tu tá aqui na bordinha do ciclo. 1, ok? Daí quando tu começa a vir pra direita, pra esquerda, no caso no sentido anti-horário, o valor de cosseno começa a diminuir. Até chegar no 90, onde ele é zero. Aqui. Correto? Certo. Daí aqui no 90 ele é zero. Daí ele vai continuar subindo até o π, onde ele vai ser menos 1. Claro, porque ele está agora indo para esse lado. Daí ele vai continuar girando aqui. E aqui ele vai começar a subir, vai chegar no 270 aqui e no
2π ele chega no zero. Eu vou poupar vocês da pergunta de se eu continuar girando o 2π, o que vai acontecer, e se eu for para trás, o que vai acontecer. Porque às vezes eu acredito que vocês tenham entendido que vai acontecer a mesma coisa. Ele vai tá, certo? Muito bom, cosseno foi. Agora nós vamos ir no tangente. Tangente é um negócio complicado. Eu vou pular um slide aqui, ó. E eu vou pedir para vocês olharem a tangente, tá? Eu falei que a tangente é essa distância aqui até o ponto onde essa linha, esse raio aqui vai se encontrar com a tangente, tá? Pergunta para vocês. Se eu tiver um ângulo de 90 graus, tá? Esse meu raio vai ir para onde? Vai ir aqui, né? E ele vai subir, e ele vai subir, e ele vai subir, e ele vai subir. Sem esse calombo aqui, ele vai subir, 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 subir. Em algum momento ele vai encostar na tangente? Não, muito bom, porque são duas linhas paralelas, certo? Mesma coisa vale se ele vier para baixo, né? Porque a tangente para baixo vai ser aqui, tá? Ele vai encontrar a tangente em algum momento aqui, se eu for para baixo? De novo, não, né? Interessante. Isso quer dizer o quê? Não tem tangente de 90 graus, nem de menos 90 graus. Ou seja, 270 graus. Isso é legal, né? Mas isso é engraçado. Porque, o que nós vamos fazer? Tá? Como é que vai acontecer isso? Mas vai acontecer um negócio bem legal, tá? Nós vamos mostrar aqui no gráfico da tangente. O gráfico da tangente é chavoso. Olha só. Vamos partir do zero, tá? Eu não tenho o ciclo aqui, mas depois eu pego ali e faço. Subimos, 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 subimos. Começamos a chegar perto do 90. Daí ele começa a subir, 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 subir e nunca encontrar, tá? Quando ele passar do 90, ele vai voltar aqui, tá? E aqui, se vocês forem pegar aqui assim, esse ponto aqui, ele pra cá ele não vai encontrar a tangente, mas pra baixo ele vai, tá? Então esse ponto aqui é negativo, a tangente é negativa, ela vai encontrar essa tangente pra baixo. Então o primeiro ponto depois dos 90 graus, ele vai estar lá embaixo, lá no infinito, negativo. E ele vai subir, 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 até chegar no π. No π, que é onde é o zero dele, né? Porque em π, quando for π, ela tá aqui, ele não tem tangente nenhuma, né? Ele tá encontrando ela retinho. E vai fazer a mesma coisa periodicamente. Daí tem essa função muito bonita aqui, certo? Eu gosto dessa função tangente, é a função mais bonita pra mim. Tudo certo? Entenderam? Sim? Sim. Show. Bora. Tocar vídeo. Vamos ver então o que é uma equação trigonométrica, tá? O que é uma equação trigonométrica? Uma equação a gente sabe o que é, né? Eu já falei. Uma equação é quando a gente junta várias coisas que tenham vários termos que tenham variáveis e que tenham números pra gente conseguir um resultado pra variável que vale. Um resultado só, eu pergunto, todas as equações têm um resultado só? Um valor só possível pra elas? O que significa resolver uma equação, né? Resolver uma equação é dar um valor que zere ela, que desse é boa. Não, claro. Então, por exemplo, uma função quadrática tem duas raízes, né? Uma função cúbica vai ter 3, e assim por diante. Nossa equação trigonométrica vai ser parecida. Nossa equação trigonométrica vai ter algumas raízes, tá? Então a gente vai ter que usar uns métodos diferentes para resolver, mas vai ser muito simples, tá? Seno de x igual a 1/2. Vamos tentar resolver isso, certo? Eu quero saber qual valor de x vai dar o meio, o seno dele, né? Para isso eu vou pedir para vocês fazerem, por causa de um problema técnico, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Então eu quero que vocês tentem resolver isso aqui. Eu quero os valores de seno de x. Qual o valor de x para seno desse valor ser igual ao meio, tá? Volto já em meio minutinho. Tentem resolver aí. Desculpa, eu tenho que sair mesmo, rapidinho.
Voltei, vocês conseguiram? Se vocês conseguiram, tem um problema. Eu já vou explicar. Sendo de 30 graus. Ok. Uma boa primeira resposta. Mas vamos ver. O Jonathan ia digitar um negócio, mas parou de digitar. Então eu vou. Sendo de 30 graus, quanto que é em pi? Eu preciso deles em pi, que é o que é melhor de trabalhar agora. A gente precisa todos eles em questão de pi. Tu consegue me transformar em pi? Maria. Ó, lembra. Pi é 180. Faz uma regrinha de 3 aí. Da nota. Tipo, se pi é 180 graus, quantos que vão ser 30? Claro, todo o tempo. Ah, o Jonathan teve uma epifania aí. Com essa regra eu achei 30. Com essa regra do transformar em pi. Ó, eu vou deixar a Maria terminar de fazer e aí eu dou uma explicada geral aqui. Vamos ver se ela acha. Pi sobre 6, exatamente. Tá, boa, isso aí. Então eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui pra nós ver. A gente vai fazer, ó, sempre que a gente precisar resolver isso aqui, a gente vai colocar 180 pi. Aí o ângulo que a gente quer, vamos supor, 30. É igual a x. Daí x vai ser igual a... Multiplica em cruz, certo? 30 vezes pi dividido por 180 vai dar igual a 30 dividido por 180 vai dar, dividir os dois em cima e embaixo por 30, vai dar x igual a pi sobre 6. Essa é a regra que vocês vão fazer. Claro, vale pra todos. Sim, a regra de 3 que tu falou. Daí tu encontrou 30, tu encontrou o pi sobre 6. Ou tu tinha chegado no pi sobre 6 e aí transformou pra 30. Dá pra fazer o contrário também. Mas essa aqui é a regra geral que a gente vai fazer em todos os momentos, tá? Bom, tua resposta, Maria, muito boa. Ela tá certa, mas ela tá errada ao mesmo tempo. Por dois motivos ela tá errada. Mas não tem problema. Eu fiz de propósito pra errar. Porque assim, eu não falei em nenhum momento de quanto a quanto eu queria, tá? Porque se eu falasse assim, qual que é o valor de seno de x, sendo que o x varia de 0 até 15 graus. Não tem, né? Porque tu não consegue, porque nenhum valor entre 0 e 15 graus tem. Então, naquele caso específico, não teria resposta. Se fosse de 0 até π meios, teria resposta, certo? No primeiro quadrante tem um lugar. Se fosse de 0 até 180, ou π, 0 até π, teria duas respostas, porque tem dois lugares, olha só. Vamos voltar. Cadê? Nesses meus rabiscos. Saca só, olha só. Aqui, esse aqui é o π meios, né? Que é o tá na metade. Tá certo? Tá na metade, né? Se tu for até aqui, ó, tu chega no 150. 150 também é um meio. Então, se fosse de 0 até π, o valor de 5π sobre 6 também era a resposta. Legal, né? Como eu não dei qual que era o valor, qual que era o domínio, né? Não tem como saber, não tem como saber qual que é a resposta. Então, assim, é uma questão feita de propósito, mas é para pensar. Sempre precisa ter o domínio, tá? Geralmente, a gente vai trabalhar geralmente em dois domínios. Vai ser o domínio de 0 até 2π, que é uma volta no ciclo, e de infinito até infinito. Que essa aí, para resolver de infinito a infinito, tem uma manha, ok?
Então, para resolver de 0 até 2π, eu vou resolver aqui de um jeito. A gente pode procurar lá na tabela, claro. Se a gente tem uma calculadora, a gente pode calcular com a função arcosseno, tá? Mas vocês não podem usar calculadora, então não vou nem perder meu tempo explicando. A gente tem aqui, ó, pra gente achar isso, a gente faz o ciclo, tá? A gente faz esse nosso ciclo trigonométrico, ou eu como eu desenhei aqui a panqueca trigonométrica, tá? Vou até anotar aqui pra gente não esquecer. Certo? Então, ó, se eu botar um meio ali no valor de seno, tá? Eu vou ver que bate no π sobre 6 e no 5π sobre 6. Claro, 5π sobre 6 eu sei que é 150, eu contei aqui, tá? Ou contei daqui pra cá, tá? Então dá um meio, certo? Só que vamos ver, se a gente quisesse todos os valores, se eu quisesse assim, ó, do menos infinito até o mais infinito, qual que seria o valor, tá? A gente já sabe qual que é o valor para a primeira volta, 5π, π sobre 6 e 5π sobre 6. Agora vamos lá, lembra dos arcos côngruos que a gente tinha falado? Se a gente der uma volta inteira aqui, a gente chega no mesmo lugar, e o seno vai ser igual. Então, se a gente der uma volta, a gente vai ter π sobre 6 mais 2π. Esse valor também é verdade. 5π sobre 6 mais 2π também dá certo. Mais 2π, sempre somando 2π, a gente consegue o mesmo valor. Então, a gente vai escrever desse jeito. X igual a π sobre 6 mais, todo mundo preparado? Se prepare para dar risada. Mais 2 pica, e x igual a 5π sobre 6 mais 2 pica. Tá? Ok. E aí, esse aqui é o valor. Porque, claro, a gente deu uma volta, a gente pode dar mais uma volta, e o k do π, o k é a volta, o número das voltas, e o 2π é o valor de uma volta, certo? Então é isso aí. Daí esse aqui é o valor. Então, qual que é a resposta geral para isso? É essa aqui. Então aqui está encapsulado todos os valores de x para que seno de x é igual a 1 meio, certo? Vamos tentar um aqui um pouquinho mais difícil. Antes disso eu quero saber que horas são. São 8h15. Que horas vocês têm a outra aula? Eu acho que eu tô já mais ou menos na metade. Vocês estão cansados? Vocês aguentam mais alguma coisa? Vocês querem ver mais? Eu acho que eu vou chegar até... Eu acho que eu termino aqui. Eu faço essa equação aqui. E aí eu acho que dá pra liberar vocês. Porque daí depois disso... Gente, o que vocês preferem? Vocês preferem que eu... Não, é isso aí. Vou dar mais essa aqui e vou largar vocês. Vocês têm um tempinho de descansar e tal, pode ser? Daí na próxima aula a gente vê o resto das coisas, ok? Vamos embora. Vamos tentar esse aqui um pouco mais complicado. Cosseno de 3x menos π igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos lá, quem me dá uma resposta boa aí pra nós começar a pensar em como que nós vamos resolver essa questão? Alguém tem alguma ideia? E tem uma resposta certa só, que é bem ditatorial. Preciso que vocês digam um negócio primeiro. Pô, não, Maria, vamos lá. Dá pra pensar um negócio primeiro bem fácil, que eu tô tentando pegar vocês de novo e vocês estão caindo na minha. Qual é a resposta dessa questão? Vocês conseguem me dizer a resposta dessa questão assim? Só com isso aqui que eu dei? Não, porque falta o domínio. Muito bom que tu falou isso, Maria. Exatamente. Falta o domínio. Eu não falei se é de 0 a 2π, é na primeira volta do ciclo, é na segunda volta do ciclo, certo? Então, vocês têm que primeiro me perguntar qual que é o domínio. Vocês precisam me perguntar isso. Então, eu vou responder. Primeiro, a gente quer saber na primeira volta do ciclo. 0 até 2π, ok? Vamos lá, então cosseno de raiz de 3 sobre 2 é aqui, eu botei só só pra constar, aqui, tá? Subi pra cá, subi pra baixo, achei os valores, tá? Achei o valor de π sobre 6, aquele mesmo de antes, e o valor de 11π sobre 6. Como que eu sei que é 11π sobre 6? Eu sei que esse ângulo aqui é igual a esse daqui. Então, eu dei uma volta 360 e voltei 60. Então, é 2π
menos π sobre 6. 11π sobre 6, ok? Certo? 6, 12, 10. Também. Então aqui, esses dois valores são os dois valores de cosseno que dão raiz de 3 sobre 2, tá? Só que aí a gente tem uma coisa a mais. A gente tem que ver ali, porque a gente tem que ver qual é o... A gente, pra, tipo assim, a gente sabe que o valor aqui de dentro tem que ser π sobre 6, tá? Então, 3x menos π tem que ser igual a π sobre 6. Então, x vai ser outra coisa. Vocês sacaram? Essa que é a sacada, tá? A sacada. Tem que ter boas sacadas. Eu quase fiz uma piada muito ruim, mas eu me policiei e eu não vou fazer vocês terem que ouvir, tá? Então tá. Então 3x menos π é igual a π sobre 6. Ó, aqui eu já botei a fórmula geral, tá? Então eu não queria o primeiro, eu queria todas as respostas. Espera aí, eu acho que eu caí. Não sei se eu tô online. Vocês estão me ouvindo bem daí? Que coisa disso que eu caí. Ué, tá bom. Bom, então aqui, ó, eu já botei todo ali, certo? Então 3x, a parte de dentro, ele tem que ser igual a π sexto. Só que tem que ser igual também ao 2πk para valer para qualquer valor de voltas no círculo, certo? Então 3x menos π, a gente passa o π para lá somando, fica π sobre 6 mais π, que é 7π sobre 6. E aí a gente divide os dois lados aqui por 3, fica 7π na 18, sobre 18, mais 2πk dividido por 3, tá? Então esse é o valor que x vai ter que ter para dar a raiz de 3 sobre 2. É só essa resposta? Essas respostas, no caso, porque tem infinitas respostas aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não é. Porque a gente tem a outra, né? Que o cosseno de 3x menos π pode ser igual a cosseno de 11π sobre 6. Então a gente faz a mesma coisa. E aí a gente resolve aqui, tem 17π dividido por 6 mais 2πk. E aí a gente tem 17π dividido por 18 mais 2πk dividido por 3. E aí então as respostas são essas duas, que são infinitas respostas, bom lembrar, certo? Aqui tem a relação trigonométrica fundamental, que eu vou dar só uma passadinha rapidinha, que é que vocês conseguem ver, né? Vocês lembram do triângulo retângulo, vocês lembram do teorema de Pitágoras, certo? Que a gente tem o seno, aqui é o seno e aqui é o cosseno. Então a gente tem um triângulo que é formado do seno e do cosseno. O teorema de Pitágoras diz que a soma dos catetos ao quadrado vai dar igual a hipotenusa ao quadrado. Aqui é um quadrado. Então, se um cateto é seno e o outro é cosseno, então é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar igual a 1 no ciclo trigonométrico. Então essa aqui é a relação trigonométrica fundamental. Agora, então, eu deixo vocês aqui porque a próxima parte é uma parte bem comprida sobre os parâmetros, tá? Que nós vamos ver na próxima aula. Eu peço primeiro se vocês têm dúvidas e depois eu tenho que pedir outro negócio pra vocês. Ninguém tem dúvida? Ninguém tem... Todo mundo entendeu 100% essa aula? Vamos gabaritar as questões de tanto trigonométrica. Tem sempre duas na URGS, tá? Só pra avisar vocês. Sempre duas. Uma ou duas. Questão 38 e 39. Sempre vão ser de trigonometria. Não, eu digo gabaritar só essas questões. Se vocês gabaritarem, acertarem essas questões. Bom, 100% não diria qual que é o que tem ideia do que faltou ou é só falta de confiança, cara. A gente tem uma falta de confiança. Ah, não vou dizer que eu não vou dizer que eu entendi tudo, porque senão eu erro depois e aí os caras dizem assim, tu não sabia tudo? É, nós temos medo. Mas assim, a gente tem que se concentrar em nós e não pensar nos outros. É falta de exercício irrevelável. Tá bom. Como no Enem cai isso? Muito boa a tua pergunta, Marina. Cai, geralmente, aplicações da parte que eu vou dar agora, que é parâmetros, certo? Trigonometria de triângulo retângulo cai um monte, assim, sempre vai ter que usar uma lei de senos, uma lei de cossenos, umas paradas assim, para resolver. E trigonometria que quase sempre no Enem vai cair gráfico. Vai cair um gráfico e ele vai mexer no gráfico, ele vai te pedir para dizer as coisas do gráfico. Ele vai dizer assim, isso aqui é periódico. Qual que é a periodicidade disso aqui? Me dá a fórmula desse gráfico. Por que o gráfico tá assim? Tem um gráfico assim e outro assado. Que porra é essa, sabe? Então,
Vai cair mais ou menos assim. Eu não consegui olhar todos os Enems ainda. As URGS eu olhei todas as provas da URGS de 2020 até 2015, que eu acho que é suficientemente. E eu achei 8 questões nesses 5 anos, tá? E eu já botei elas todas aqui nesse slide, que ele já vai estar. Do Enem eu não consegui olhar todas as provas, mas eu consegui achar uma questão já. Então eu diria que função trigonométrica, assim, ó, essa matéria que a gente viu na aula aqui de hoje, no Enem vai cair entre 0 e 2, eu acho, das 45. 8 questões nos 5 anos, Jonathan. Calma, pode calmar. Sim, sim, claro, eu vou fazer na próxima aula. A próxima aula era só de exercícios. Mas eu vou dar um pouquinho mais de aula só pra completar. Sim, inclusive os exercícios já estão aqui separados, tá? Não se preocupe. A outra coisa que eu tinha pra dizer é que tem uma matériazinha que é que é cosseno de arcos duplos, tá? Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas é aquela fórmula para tipo seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Não sei se vocês lembram disso, tá? Essa é uma formulinha que ela não é exatamente fácil de demonstrar. Ela não é difícil de demonstrar, mas ela ia me custar muito tempo pra mim demonstrar ela aqui. E eu não quero só colocar uma fórmula pra vocês e vocês assim, decorem essa fórmula, sabe? Eu quero explicar pra vocês de onde que vem pra vocês terem um contexto, tá? O que acontece? No Enem, ela definitivamente não vai cair. Nunca vai cair um negócio. Na URGS, vai cair de um jeito que caiu, tipo, no ano passado. No ano passado tinha uma questão que pedia máximo e mínimo de uma função trigonométrica, tá? E e aí acontece que tu conseguiria resolver até essa questão dando sabendo a matéria, assim, indo se embrenhando, mas se tu soubesse essa fórmula, tu resolvia muito fácil, assim, tu só colocava ela e tu ia ver na cara a resposta. Então, eu não sei exatamente o que eu devo fazer. Eu não sei se na próxima aula eu coloco isso e aí eu perco, sei lá, 10, 15 minutos, 20 minutos explicando de onde que ela vem e todas as outras fórmulas decorrentes, ou se eu só deixo pra vocês a fórmula, assim, e falo assim, pá, às vezes vai precisar cair isso aqui e vocês vão ter que usar. E aí eu espero que vocês decorem isso, não sei como vocês... Eu não sei o que vocês acham que eu deveria fazer. Eu tô pedindo uma sugestão pra vocês, o que vocês acham. Eu já coloquei no Drive as fórmulas, tá? Elas estão lá, então. E eu acho que eu vou botar algum exercício. Mas vocês vão ter que fazer o exercício e aprender com aquele exercício, tá ligado? Porque vai ser difícil pra mim passar aqui. Talvez eu coloque um vídeo explicando. Pode ser? Posso fazer um vídeo rapidinho demonstrando ela assim. E aí fica lá. Mas daí é muito chato, porque pá, só quem tiver tempo e tiver vontade de aprender vai estar lá e vai estar preparado pra essa questão caso caia. Eu não sei se é legal. Assim. Eu vou pensar ainda o que eu vou fazer, tá? Vocês me cobrem a aula que vem se eu não tiver chego a uma conclusão, tá? É isso. Tá, ok. É isso a aula. Vocês estão liberados. Vocês podem fazer perguntas se vocês quiserem. Se vocês já fizeram as perguntas que vocês tinham. A aula que vem vai ser exercícios de Enem, de URGS. Eu vou botar os exercícios. Eu tenho que botar vários exercícios. Essa matéria é muito importante. Eu acho que vocês deveriam fazer bastante exercícios porque tem muita coisa nessa matéria. Tem que fazer várias coisas. E principalmente porque é muito estudo pra fazer poucas questões, né? Fazer uma questão na prova. É importante também, tá? Vocês estão liberados, vocês precisam que eu avise isso, né? Se vocês quiserem mais alguma coisa, eu tô aqui. Qualquer outra coisa, me mandem um e-mail, me chamem no zap. Feito. Adoro vocês. Até mais. Obrigado pela atenção.